Olá, amados, a paz de Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando com vocês mais uma vez, depois de um longo tempo, no nosso canal Hora Teológica. Como vocês estão, tudo bem? Hoje, irmãos, trazendo aqui mais daqueles assuntos gerais, um tempo para a gente debater, para a gente trocar uma ideia, conversar um pouquinho, sempre trazendo assuntos aqui pertinentes à teologia ou no mundo bíblico, no mundo da eclesiologia também da igreja, o que tange alguns assuntos que têm rodado na internet. Então eu acho interessante para a gente fazer alguns comentários aqui, claro, não denigrando mais ninguém, não difamando, não citando nomes, tá? Eu acho interessante trazer alguns eventos para a gente debater e conhecer um pouco mais o que está acontecendo nas igrejas, tá? E até um alerta. O vídeo de hoje a gente vai trazer algo relacionado a um dom espiritual que é muito negligenciado e talvez seja um dos mais importantes para a igreja, pouco falado, pouco ensinado, um dom pouco estimado. Vocês já viram na thumb do que se trata? Trata-se do discernimento espiritual. Antes da gente entrar, irmãos, dá aquele like na curtida do nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, faça parte, seja muito bem-vindo ao nosso canal e ajude também a alavancar nossos trabalhos, divulgando nossos vídeos. Se você gostou, continue divulgando nossos vídeos nos grupos de teologia que você tem, no grupo da igreja, ou no Facebook, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, tá bom? E não esqueça, aciona o sininho das notificações. Você vai apertar o sininho, vai abrir aquelas 3 abas, a primeira opção todas você aperta para não perder nenhum conteúdo no canal, tá? Para você estar sempre atualizado. E quem quiser seguir a gente lá na página do Instagram, tá aí, Hora_Teológica, sempre colocando coisas novas lá que às vezes não vem pro canal, mas tá sempre atualizando até coisas também, obras em inglês, que possivelmente devam ser traduzidas devido aos autores que são conhecidos, As editoras estão aí, botando algumas coisas no forno, daqui a pouco vão começar a sair algumas coisas. E nosso grupo também que está ativado lá, você quer fazer parte? Não é grupo de debate teológico, não é grupo de confronto, nada, todo mundo se respeita, é troca, venda, informações, lançamentos, promoções. Não, Renato, quero fazer parte. Como eu faço parte? Só mandar seu nome, seu contato para o e-mail que vai aparecer aqui na tela, santosrsb2004@gmail.com, ok? Bom, vamos lá. Do que se trata o assunto de discernimento espiritual? O dom de discernimento espiritual é o dom que praticamente serve como escudo para a igreja, Ele vai discernir ou diferenciar o erro daquilo que é certo, o certo do errado, a verdade do engano, a verdade da mentira, aquilo que é da sã doutrina e aquilo que é heresia. Então, assim, por isso que é tão necessária a questão de discernimento. E você tem também, paralelamente, que a gente vai discutir nesse vídeo, que eu vou colocar para você daqui a pouco, um trecho, é sobre a interpretação de línguas, tá? 2 dons espirituais que estão relacionados aí. Eu vi alguns irmãos dando posições diferentes, eu vou dar a minha posição, Os irmãos podem deixar também os seus comentários aí abaixo, ajuda a gente comentando, irmão. Participa aí, bota no comentário, você vai ver o trecho desse vídeo, o que você acha. O que acontece? Um evento que ocorreu numa igreja, uma certa igreja, uma igreja pentecostal, tá? Mais uma vez, não estou difamando, é porque na igreja pentecostal você vê esse tipo de coisa de manifestações espirituais, Dos dons espirituais. E nessa referida igreja estava acontecendo a ceia do Senhor. E durante a ceia ocorreu uma situação de uma irmã que começou a falar em línguas para a igreja, tá? Você vai entender que foi praticamente uma profecia. E outra irmã vai ter ali o seu destaque na questão de resposta à primeira atuação da irmã, ok? Eu vou deixar o vídeo para vocês aí, vai rolar. Antes, presta bem atenção, irmãos, como é necessário pessoas instruídas, avalizadas, cheias do Espírito Santo para conseguir combater erros e enganos que começam a adentrar a igreja com a atuação de espíritos malignos. Presta atenção no vídeo que a gente vai voltar para fazer um comentário. Retornando aqui, prestaram bem atenção, irmão, no vídeo? Então o que acontece? Nós vimos aí que a primeira irmã, até uma anciã parece, ela começou a falar em línguas, e
naturalmente todo mundo parou, não houve nenhuma repreensão e tudo mais, até porque, como está no destaque ali na carta de Paulo, eu vou fazer duas menções ali de textos bíblicos, não houve repreensão, até porque precisava de intérprete. Então o que aconteceu? Levantou-se uma outra irmã e começou a repreendê-la. A primeira irmã que estava falando em línguas, ela parou e sentiu realmente a repreensão. Por quê? Vistas as circunstâncias, não era de Deus aquilo que ela estava falando. Então a segunda irmã, quando se levantou, começou a dizer, olha, ela não vem de mim, ela não está falando coisas boas para a igreja, mais ou menos assim, né? Um resumo. Ou seja, assim, eu vi alguns irmãos e irmãs na internet comentando, falando que aquela irmã, a segunda irmã no caso, teve interpretação de línguas, tá? Eu não vou por esse viés, tá? Respeito a opinião de cada um, mas eu não vejo ali como interpretação de línguas. Eu vejo, por isso que eu coloquei na thumb, discernimento de espírito, ou discernimento espiritual. O que acontece? A interpretação de línguas, ela é praticamente, como alguns dizem, não vou dizer assim de uma forma direta, como se fosse uma tradução, não, mas ela vai dizer, ou discernir, traduzir, vou usar essa palavra, passo a passo, letra por letra, para a igreja, tudo o que foi falado. Na verdade, o que a irmã disse é como se o Espírito Santo manifestasse através dela e detectasse que aquilo não vinha do Senhor. Então, aquilo não pode ser tido como uma interpretação literal, né? Ela não disse cada letra, cada palavra, o que aquela primeira irmã estava falando. Simplesmente ela detectou que aquilo era maligno, que era uma maldição para a igreja. Então o que ela fez? Ela discerniu com a autoridade e o poder do Espírito Santo concedida a ela. Então, por quê? A interpretação, ela deve ser dada devido à manifestação da língua. O interessante é que existem profecias, né? Profecias que são dadas diretamente para a igreja, sem precisar das línguas estranhas. E existe a profecia que, naturalmente, quando é para a igreja, ela tem que ser acompanhada de interpretação. Se é falar para a igreja abertamente, precisa de interpretação. Aquela irmã estava falando uma língua completamente esquisita, tá? Embora a gente conheça, aí tem pessoas que até imitam, né, línguas e tudo mais, mas aquela língua ali, quem botar o áudio baixinho ou no fone de ouvido, vai ter uma leve impressão ali que aquela língua ali, realmente você nunca escutou algo próximo daquilo ali, que era muito mais complicado de entender, pelo menos de discernir, né? De fato, até mesmo para copiar seria algo complicado. Então, só para deixar aqui bem claro o meu posicionamento, que aquilo ali eu vejo como uma interpretação. Por que interpretação não? Perdão, discernimento. E por que discernimento? A questão do discernimento espiritual é importante nesse sentido, porque muitas das vezes, se não tivesse aquela irmã ali, claro que Deus poderia muito bem usar espontaneamente alguém que ele queira naquele momento, justamente para que resguardar a igreja dessas maldições que foram lançadas na igreja. Então, digamos, imagine que uma pessoa que não busca, não tem discernimento ou interpretação, como fica? A maldição é lançada, tem pessoas que às vezes vai dar até glória a Deus, vai glorificar a Deus depois disso, que as pessoas estão falando em língua e tudo mais, e de repente a irmã, acima na carne, um exemplo, estender mais o que ela falou sem ter entendido e fala como se fosse uma coisa boa para a igreja. E a igreja achando que aquilo que ela interpretou, entre aspas, era algo bom, porque ela falou, Deus mandou falar isso e aquilo, e na verdade não era de Deus, era de Satanás ou da carne. E o pessoal, achando que era algo bom, poderia até glorificar Deus por isso. Então é necessário que realmente esse dom espiritual esteja em atividade na igreja para salvaguardar a igreja desse tipo de problema. Eu vou deixar dois textos aqui, irmãos, só para embasar. Primeiro aqui eu vou deixar em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, que vai tratar justamente, não vai tratar justamente o assunto, mas na questão do discernimento. A partir do verso 13, né? 1 Coríntios, capítulo 2, verso 13, diz assim: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, assim, resumindo, a irmã, para mim,
ela discerniu, porque ela não disse para a igreja o que estava sendo falado, mas ela verificou e entendeu, compreendeu que aquela língua que estava sendo falada era não da parte de Deus, mas da parte do inimigo, do adversário. Entendeu? Então, se ela... Teve uma outra irmã que até falou que pegou esse vídeo no TikTok, assim, eu não peguei o vídeo dela para não dar direito autoral, né, na complicação para ela. Mas os irmãos vão ver na internet, tá cheio aí desses vídeos. Até tem uma irmã que fala que ela tem interpretação de língua, que estava passando pelos vídeos e tal, e no TikTok achou esse vídeo aí dessa igreja, e Deus deu a interpretação para ela. Aí sim, essa irmã, o vídeo, né, que estava comentando esse vídeo, ela disse que realmente, palavra por palavra, o que aquela irmã, aquela anciã, estava falando para a igreja. Tratando de... E o que ela estava falando ali? Essas línguas estavam tratando de levar os filhos, né, dos crentes ali a Bedô, não vou falar para não cair no vídeo, que aquela igreja praticamente era dela, pessoas a ser dada ali a né? Os irmãos aí entendam muito bem o que está se tratando. Então, só palavras de derrota, de desgraça, de maldição para a igreja, e que essa irmã que estava comentando no vídeo, ela entendeu palavra por palavra. Isso sim é interpretação de línguas, tá? A irmã do vídeo, que estava lá na igreja no momento, ela praticamente discerniu. E aí eu vou trazer um outro texto que vai tratar justamente dos dons espirituais, que está ali em 1 Coríntios 14, tá? 1 Coríntios 14, que fala assim, a partir do verso 12: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja, pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Não foi o caso que aconteceu ali no vídeo, na igreja. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Ok? Irmãos, então, qual é o resumo disso tudo? A importância de se buscar, muita gente acha a línguas estranhas o ápice, amém, cada um com seu cada um. Profecias o ápice, profecia realmente talvez seja considerada ali o maior dom, um dos maiores dons em questão de importância de edificação para a igreja, como Paulo faz a comparação. Aquele que profetiza é maior que fala em língua e tudo mais. Por quê? Porque, independente de qualquer coisa, como é para a igreja, Deus vai usar realmente a interpretação para que a igreja seja edificada e entenda. Agora, quando há o caso de que uma pessoa precisa, ou que a igreja precisa realmente ter um escudo, não se tornar vulneráveis a uma pregação que seja uma pregação herética, que seja um ensino herético, que seja uma profecia dada pelo inimigo, as pessoas não consigam compreender ou abrace aquela profecia como se fosse algo de Deus, sem realmente discernir se ela é espiritual ou não, ou de quem vem, né? Lá em 1 João vai falar para realmente para a gente provar os espíritos, se os espíritos realmente são de Deus. Então, muitos da igreja têm caído e abraçado, glorificado a Deus. Tem gente que às vezes recebe palavras e chora na hora, sem realmente saber se é de Deus. Então, irmãos, muito cuidado. E pessoas que não têm, peçam a Deus que tenham discernimento espiritual. Entendeu? Ou pessoas que vão até visitar outras igrejas, pessoas que às vezes vão entregar algo da parte de Deus, né? Porque a gente tem que avaliar de tudo, porque assim como Deus tem os seus servos para realmente entregar, manifestar poderes espirituais para entregar algo de bom, de bênção de Deus, ou uma palavra de exortação, de aconselhamento, você também tem do outro lado, Satanás com seus súditos tentando enganar e perverter a saúde da igreja. Amém, irmãos? Então, guarda aí, procure na internet que vocês vão encontrar esse vídeo, e até dessa irmã também que vai falar palavra por palavra aqui a questão do que foi falado nessas línguas aí, dessa irmã. E assim como aconteceu nessa igreja, muitas igrejas estão passando por isso aí, pessoas que estão dando glórias a Deus sem saber que realmente está vindo da parte de Deus. Amém, irmãos? Fica essa palavra no coração de vocês aí e alertem outros também a questão desse assunto. Procure esse vídeo e procure se inteirar realmente nas questões da importância dos dons espirituais, não para ensoberbecer ou para se orgulhar, mas para a edificação do corpo e cooperação mútua da saúde e da sã doutrina da igreja. Amém, irmãos? Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe e até o próximo vídeo.